Damos a todos com a paz do Senhor. Esse dia é um dia muito especial. Nós estamos aqui para glorificarmos a Deus pelo casamento dos nossos irmãos, Daniel e Vitória. Eles já estão casados conforme a nossa legislação e estão aqui hoje para cultuar e adorar a Deus por esse momento tão solene diante da presença de Deus. Eu convido a todos para estarmos de pé. Convido a todos para fecharmos os nossos olhos e orarmos a Deus. Senhor Deus, nós neste momento entramos na Tua presença, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Jesus, que foi à cruz do Calvário e derramou seu sangue como cordeiro inocente para nos apagar os pecados. Nós cremos neste poder glorioso do sangue de Jesus e suplicamos, perdoa os nossos pecados, liberta-nos, restaura-nos a comunhão, visita-nos nesta noite de adoração ao Teu nome. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis estar assentados. Glória a Deus.
gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus demos glória. Demos glória a Deus. A Deus demos glória, tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus demos glória, e por nós tanto fez. Glória a Deus. Ao Calvário seja foi na cruz que salvou-me, restaurou-me. Por nós tanto glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um dos pastores estará glorificando ao nome do Senhor Deus. Adoramos, ó Deus, o teu nome, graças a Deus, que junto com teus filhos podemos dar glória, louvores ao teu nome pelos teus feitos, pela união que o Senhor hoje concede e que o Senhor mesmo tem feito, pela maravilha do teu poder. Graças o Senhor a tem Deus. aberto portas, tem sustentado, tem visto, Senhor, o coração dos teus filhos. Amém, E Senhor. a oração do teu povo. Por isso, toda a glória, todo Aleluia. louvor ao teu nome, Graças em nome a do Deus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor Deus. Glória a Deus. Amém. Imaginar
Glória a Deus. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos cantar mais um louvor de adoração ao nosso Deus. Graças a Deus.
Aleluia! Eu convido a todos para estarmos de pé. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo 7, verso 24. Mateus 7, 24. Nós vamos projetar esse texto bíblico. Eu vou convidar a congregação para lermos juntos o texto bíblico que está sendo projetado. Leiamos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Podeis estar assentados. Não por coincidência, esse é o texto bíblico que nossos irmãos escolheram para colocar em seu convite de casamento. Ele é muito profundo. Jesus, quando ele citou esse texto, ele estava falando sobre o reino de Deus. E quando ele fala do reino de Deus, ele foi certa vez indagado por Pilatos. E ele respondeu: o meu reino não é deste mundo. Daqui eu não sou. Jesus falava a verdade. A verdade estava em seus lábios. Às vezes, porque eu não compreendo a verdade nunca deixará de ser verdade. Ela continuará sendo verdade. E Jesus, em uma de suas orações, quando ele nos dava os parâmetros de como nós devemos orar, ele falava assim: venha o teu reino. O reino de Deus é preciso que seja desejado pelo homem. O homem tem que sentir a necessidade em conhecer o reino de Deus, em viver uma experiência com o reino de Deus. E um aspecto do reino de Deus, ele não é material, porque a preocupação de todo mundo era se ele ia usurpar quem estava reinando naquele momento. Jesus não tinha esse desejo, porque não era humano, não era terreno o seu reino. E um outro aspecto é que Jesus, quando ele começa a falar do seu reino,
ele resgata a essência do reino de Deus. Ele resgata a fé. Não é pelo que eu faço para Deus. Deus não quer nada material do homem. Deus quer o imortal que está dentro do homem. Deus quer dar uma experiência à alma do homem. E ter uma experiência com o imortal é uma experiência de fé. A Bíblia fala que Jesus é o autor e o consumador da fé. Só Ele tem autoridade para falar de fé, para trazer ao conhecimento do homem a fé. A fé faz-nos herdeiros. Herdeiros com Cristo e herdeiros por Cristo. Com Cristo, porque em Jesus a Bíblia fala que nós somos feitos filhos de Deus. E por Cristo, porque Ele foi no Calvário e ali derramou sua vida para nos achegar a Deus, para nos dar a oportunidade da fé nascer em nossos corações. Nós estamos falando de uma fé profética, uma fé que vem de Deus, e não uma fé racional que o homem pode ter e falar, eu creio que eu vou fazer isso. Perfeitamente, todos nós temos direito a isso. Mas a fé de Jesus, ela liga o homem a Deus. E assim, Jesus usou um recurso muito interessante, que foi uma figura de linguagem chamada parábola. A parábola sempre era usada para pegar uma situação do cotidiano para falar de algo desconhecido, algo que se queria falar, e para facilitar a compreensão se usava esse recurso literário. A parábola, Jesus usou muito a parábola, até porque a parábola alcança todos os públicos, porque a vivência todos têm. E ele pegava questões muito simples. O Evangelho de Jesus, ele é simples, mas ele é rico, porque leva o homem a ter a maior riqueza. Assim, todos ouviam, mas conhecer os mistérios que estavam sendo anunciados por Jesus, só aqueles que estavam junto dele, eram os seus discípulos. E assim, todas as coisas eram conhecidas por eles, né? A fé leva o homem a viver essa experiência do reino. Nós aplicamos todas as coisas do reino na nossa vida, no todo dia. Aquilo que nós aprendemos com Jesus, por meio do seu Espírito Santo, nesta vida são plenamente aplicáveis. Sabe por quê? Porque vem de Deus os valores humanos. Quer um grande valor que o homem tem e que é de Deus, que é a essência de Deus? O amor. O amor vem de Deus. E Ele nos ensina, Ele nos doou essa coisa tão maravilhosa, esse sentimento tão maravilhoso. E Ele faz isso tudo por amor. Não é porque Ele nos doou o amor que Ele não deixa de nos amar. Ele nos ama o tempo todo. E pela fé nós demonstramos o nosso amor a Ele. O texto escolhido, como nós já falamos, é muito propício. Casa edificada sobre a rocha. E se nós olharmos bem a expressão casamento, ela vem do latim, né? É um termo que diz habitação instalada, casa edificada. Surgiu o verbo casar, que significa unir, juntar. Então,
Casamento significa unir para estarem juntos numa edificação que foi previamente bem estruturada. Que coisa gloriosa! Esses jovens dão o testemunho para toda a sociedade que existe um valor maior em suas vidas. Jesus é esse amor, Jesus é esse valor que os uniu. Eles se conheceram em consequência dessa dedicação de suas vidas a Jesus, em adoração a Jesus. E suas vidas agora tomam um novo curso. E é assim a nossa vida. E assim nós também podemos fazer a aplicação na nossa vida. Jesus é a rocha inabalável. A Bíblia fala assim, a pedra que os edificadores rejeitaram. Certa feita, Jesus perguntou aos discípulos assim, que dizeis os homens que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem. Aí Jesus queria ouvir deles. O que é que estava em seus corações? Jesus tinha deixado o ensinamento. O ensinamento de Jesus gera fé. E como um ato de fé, Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os nossos atos de fé levam-nos a declarar que Jesus é o eterno Deus, que nos une ao Pai. E Jesus fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra que Jesus disse é a revelação que Pedro acabara de anunciar. Porque Pedro é fragmento de pedra, fragmento de rocha. A igreja de Jesus está firmada em Jesus. Está firmada na sua palavra, que é eterna e que entra nos corações. E que transforma os corações, prepara os corações. Quando nós falamos que casa é uma habitação segura, o texto bíblico fala de uma casa edificada sobre a rocha. Temos uma família que começa pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso. Do Deus que lhes ensinou a se portar nesse momento, a deixar um testemunho, a alegrar-se em estar diante do altar de Deus. Nós estamos falando de um simbolismo. Estar diante do altar significa a nossa vida no altar de Deus. Sabe por quê? Porque nós é quem somos o templo de Deus. E o Espírito Santo precisa de habitar em nós, em todos os momentos da nossa vida. Essa habitação é que o Senhor tem feito em suas famílias. Família edificada em Jesus é um segredo. Sabe por quê? É um segredo porque Deus pode tudo. Nos momentos mais difíceis, os joelhos se dobrarão e Deus responderá. Daniel, Vitória, nos momentos mais difíceis, não deixe entrar à noite com um problema, mas dobrem os joelhos diante daquele que pode reverter quadros, solucionar problemas e dar uma palavra que vai resolver todas as coisas. É o Deus que pode todas as coisas. Família edificada em Jesus é uma fonte segura para receber ajuda. Ele pode, é a onipotência de Deus. Família edificada em Jesus, em qualquer que seja o local, nós podemos entrar na presença de Deus.
tomei conhecimento de uma situação. Naquele momento eu posso entrar na presença de Deus. Eu posso orar a Deus. Ele está em todo lugar, Ele é acessível. Orai sem cessar. É o conselho bíblico. E assim é a família edificada em Jesus. O casamento na vida do crente em Jesus, como já falamos, é uma vida edificada no altar de Deus. O casamento na vida do crente é estar de pé sobre a rocha. Casa sobre a rocha. Família edificada em Jesus significa em todos os momentos. Nas bem-aventuranças como esse momento, Jesus é o centro de tudo. Nos momentos difíceis, Jesus é o centro de tudo. E assim, estaremos tendo Jesus em nossas vidas até o dia em que Ele voltar. E é assim a nossa esperança. O casamento, por isso nós aprendemos que o casamento ele é indissolúvel, biblicamente falando. Ele é hierárquico. Hierárquico não porque um é maior que o outro, mas porque a Bíblia fala, o homem é o cabeça. Mas é o cabeça não para ser mandão. É o cabeça porque ele vai levar todas as coisas, levar a família a buscar ao Senhor, levar a família a estar no centro. Quando as coisas saem do equilíbrio, o varão tem essa responsabilidade de chamar as coisas para que elas se equilibrem. Por isso ele é hierárquico. E todos entendem a palavra de autoridade, porque é uma honra de Deus nisso. E o casamento também, ele é monogâmico. A Bíblia fala, deixará o homem a sua casa e unir-se-á à sua mulher. É o que a Bíblia nos ensina. E é isso que os nossos irmãos estão fazendo diante do altar de Deus, louvando e exaltando o nome do Senhor. Edificados, como o texto bíblico disse, a casa edificada sobre a rocha. E o texto seguinte diz assim, vêm os rios, as chuvas e os ventos, e nada pode abalar. Os rios fala da força da água, que vem e sai levando tudo. Tem coisas que são mais fortes até do que nós. Mas se nós estivermos em Jesus, Jesus nos dá a segurança necessária. As chuvas fala daquilo que vem de cima e que às vezes nos sentimos sem proteção, mas Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso abrigo seguro. E os ventos fala da questão espiritual. Os ventos de doutrina, as dúvidas, as situações adversas que vêm. Mas quando a nossa fé está firmada em Jesus, Jesus é o nosso abrigo seguro. Você que está conosco nesta noite, o Senhor também quer restaurar a sua vida. O Senhor quer abençoar a sua família. O Senhor quer abençoar seu casamento. Pede a Jesus. Peça a Ele que abençoe seu casamento. No seu coração, onde você está, clama ao Senhor. Senhor, socorre a minha família. Jesus, socorre o meu casamento. A Bíblia fala que se pedirmos com fé, Ele nos concederá. Porque a fé é esse elo que nos une a Deus. E você pode deixar Jesus cuidar da sua vida, abençoar o seu coração. E é assim que os nossos irmãos estão aqui, edificando as suas vidas sobre a rocha que é Jesus. E assim, continuem louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vai uma última palavra. Casamento na igreja não significa casamento perene.
Mas casamento firmado em Jesus é a segurança que o homem precisa para que em todos os dias ele continue servindo a Deus. Esse lar que se inicia na presença do Senhor. E hoje nós glorificamos a Deus por esse momento tão maravilhoso e adoramos e exaltamos o nome do nosso Deus. Nós convidamos a igreja a estar de pé. Convidamos os pastores. Nós convidamos aos pastores, somente os pastores, para estenderem as mãos, para orarmos pelo casal. Nosso Deus e nosso Pai, nós levantamos mais uma glorificação ao Senhor, porque esta é uma noite chamada Noite de Salvação. Aleluia. Te louvamos pela vida de Vitória, de Daniel, ó Deus, que venceram
Aleluia. Não por suas condições, mas porque o Senhor foi com eles. Aleluia. E agora, Senhor, estão iniciando esta família diante do altar de Deus, conscientes dos desafios que virão, mas nenhuma luta ou prova é maior do que o nosso Deus. Amém. E este lar nasce firmados sobre a rocha, Aleluia. que é o Senhor Jesus. Sela, Senhor, os teus filhos Por com o sangue misericórdia. do Cordeiro, Amém. e que tudo aqui e na vida dos teus filhos seja para a glorificação do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os nossos irmãos podem estar de pé nesse instante. Vou convidar os pastores para cumprimentar o casal. Você está com o microfone. Cadê? Fica aqui para eu ir lá. Não fica aqui para eu ir lá. Tá não. Já? Foi? Já foi? Soa. Deus abençoe. Vamos orar ao nosso Deus, encerrando este culto de adoração ao seu nome. Fechemos os olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus, adorado, engrandecido seja o teu nome, por cada vida que entrou na tua casa, por cada adoração que foi levantada a ti, por cada vida que teve a oportunidade de compartilhar com os teus servos este culto de adoração a ti. Te louvamos pela tua assistência, pela tua promessa de mandar os teus anjos a estarem aqui. Nós te louvamos por isso, nós te bendizemos e pedimos, recebe os atos deste culto e leva-nos debaixo do poder glorioso do sangue de Jesus. Oramos no nome do Senhor Jesus. E assim, Senhor Deus, no teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e querido Pai, as doces, santas, eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, amados, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Os nossos irmãos estarão recebendo os cumprimentos no alpendre do templo.
Após os noivos, podem ir. Seguem os familiares.